Olá, eu sou Anderson Pereira Português, sou professor do curso de Geografia e do programa de pós-graduação em Geografia do Campus Pontal da Universidade Federal de Uberlândia. Sou geógrafo com doutorado na área de Geografia Humana e pós-doutorado na área de Geografia da Religião. Hoje, a minha fala aqui, ela traz um duplo aspecto. Alguns elementos da minha experiência como praticante do candomblé e da Umbanda e também como professor. Eu tenho percebido uma dificuldade muito grande dos professores trabalharem nas escolas temas relacionados à intolerância religiosa, temas relacionados à diversidade religiosa no contexto, né, das relações étnico-raciais. De modo geral, e sendo bem claro, eu tenho percebido que a questão da religiosidade afro-brasileira tem se tornado o grande entrave, a grande dificuldade dos professores em trabalhar história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas. Vários temas ligados à cultura costumam ser trabalhados com uma relativa facilidade, mas quando a gente vai para o campo da religiosidade, é aí que a gente percebe a dificuldade mais intensa desses professores, por uma série de motivos, né? Por uma questão de intolerância religiosa mesmo do próprio professor, por uma questão de desconhecimento, medo dos pais, medo da reação dos alunos, uma certa tradição de desconstrução e demonização das religiões tradicionais de matriz africana. Enfim, existem muitos motivos que fazem com que as religiões tradicionais, como por exemplo a Umbanda, o Candomblé, o Tambor de Mina, a Batucada, o Terecô, todas essas religiosidades populares de tradição afro-brasileira tenham dificuldade de serem assimiladas, inclusive como religiões, no trabalho dos docentes nas escolas Brasil afora. Pensando nisso, como professor, eu, juntamente com um grupo de professores, né, professora Mical Marcelino, professora Cida Sato, professora Luciene Dias e outros professores, nós pensamos em algumas estratégias para trabalhar o terreiro como um espaço socioeducativo, um espaço de sócio-interatividade e de construção do conhecimento. Foi a partir daí que nós começamos no ano passado, tivemos continuidade esse ano, a realizar um projeto de extensão pela Universidade Federal de Uberlândia, em parceria com um terreiro de Ituiutaba, para oportunizar aos professores das redes pública e privada, dos ensinos fundamental e médio, a oportunidade de vivenciarem um dia no terreiro, para ver o que acontece no terreiro, o que acontece naquele espaço sagrado, que tipo de religiosidade é essa, que tipo de prática social existe ali dentro. Por um lado, para desconstruir o preconceito existente em relação a essas religiões, e por outro, dar ao professor uma vivência, uma experiência dentro do terreiro, uma experiência pedagógica dentro do terreiro, para que ele pudesse levar alguns elementos para as salas de aula. O ponto de partida foi a produção de conteúdos para essa vivência. Então nós pensamos em um eixo geral. A vivência ficou sob a responsabilidade minha e da professora Mical, né, do curso de Pedagogia do Campus Pontal da Universidade Federal de Uberlândia. Nós idealizamos um curso, uma vivência, melhor dizendo, de um dia, começando de manhã, almoçando no terreiro e finalizando ao anoitecer. Fizemos isso e tivemos como ponto de partida a questão dos valores civilizatórios. Os valores civilizatórios da cultura e da religiosidade afro-brasileira. Muito bem. Primeiro momento desse projeto foi a produção deste material que se chama
Contos de uma África Mítica. Nesse material, o que eu fiz? Contei, inclusive, com a ajuda, né, do Iago de Paula Barbosa, que é um ilustrador fenomenal, né? Ele fez as ilustrações dessa obra e são ilustrações incríveis, né? Esse material aqui, ele se encontra disponível para download no site da editora Barlavento. Se você colocar aí no Google, editora Barlavento, vai aparecer lá no linkzinho de religião, vai aparecer esse material aqui. Esse material, ele tem caráter interdisciplinar, tá? Ele pode ser desenvolvido por qualquer professor de qualquer área, e ele traz uma discussão sobre valores civilizatórios. Então, o que nós fizemos? Eu montei, com base, né, nas tradições culturais africanas, né, que eu conheço e vivencio já há bastante tempo, eu montei um conjunto de pequenos contos sobre as questões da religiosidade afro-brasileira. Então, a partir desses contos, no contexto desses contos, a gente vai trabalhando alguns valores, como, por exemplo, a ancestralidade, a circularidade, a valorização dos mais velhos, o cuidado com a criança, o cuidado com a mulher, o papel das lideranças. Então, são temas que regem a vida cotidiana das pessoas no terreiro e que eu criei alguns contos e o Iago criou as ilustrações para que a gente pudesse colocar aqui. São contos pequenos de 2, 3 páginas cada um, e a partir desses contos e dessas ilustrações é que a gente vai ter, né, a contação de histórias dentro do terreiro, né, e a interpretação dessas histórias dentro do terreiro. O segundo momento, quando esse livro já estava pronto, o segundo momento constituiu na realização de uma oficina, de uma vivência, né? A gente ultrapassou a ideia da oficina e chegou a uma vivência. A vivência consiste em os professores irem para o terreiro, se alimentarem no terreiro, se sentarem, se comportarem da mesma forma que as pessoas no cotidiano utilizam também, né, o espaço sagrado, o complexo templário. Primeiramente, o terreiro foi apresentado, né, todas as dependências de livre acesso foram visitadas, eles puderam conhecer o salão, entender o sentido, né, de uma casa de orixá, um quarto de orixá, o que é um orixá, o que é um ancestral, visitar os vários espaços contidos dentro do complexo templário, entender a importância da cozinha, entender, enfim, né, dos espaços compartilhados. E depois desse conhecimento, né, que foi apresentado para eles, a gente começou a leitura do livro. Para isso, a gente acomodou os professores no salão, todos sentados em esteiras, né, na ideia da circularidade. E a partir daí a gente começou então a fazer a leitura desse material. E ao final de cada conto, havia uma discussão, né, sobre os valores civilizatórios presentes em cada um deles. No final, nós combinamos que cada professor os professores iriam se organizar em grupos e eles iriam se dedicar a levar essa mensagem para uma empresa, organização ou escola, onde fariam uma pequena oficina, né, de 2 a 3 horas, discutindo com as pessoas na comunidade o sentido desses valores civilizatórios. A maior parte realmente optou por escolas. Então, 2 ou 3 professores pegavam um conto, levavam para a escola para desenvolver uma atividade baseada nos valores civilizatórios existentes ali. Esses valores civilizatórios, eles foram escolhidos, esses em específico, por quê? Porque eles falam da cultura, da arte, das tradições e da religiosidade, como forma de desmistificar essas coisas.
e tentar explicar que não tem como separar a religiosidade das demais expressões culturais da cultura afro-brasileira, porque a religiosidade é o elemento constituinte importante para a lógica social das diversas etnias que contribuíram para a formação da identidade afro-brasileira. Muito bem, os professores então eles foram para as suas escolas, alguns conseguiram, né, outros tiveram dificuldade, mas alguns conseguiram executar, né, e nesse evento alguns já estão entregando o resultado final da sua prática. E durante o processo, né, do estágio de vivência e durante a execução das atividades, sobretudo nas escolas, nós fizemos o acompanhamento daqueles que se engajaram. Esse acompanhamento foi feito por mim e pela professora Mical, mas principalmente por duas bolsistas do curso de pedagogia, né, que acompanharam a execução e ajudaram e acompanharam a execução das oficinas. A Jennifer e a Bianca. Elas foram para as escolas, para as instituições, para as empresas, acompanhar, documentar, dar suporte, dar orientações, né, para que tivesse realmente um foco e não se perdesse esse foco durante a realização das oficinas. E agora nós estamos na fase, né, de culminância do projeto, onde nós temos a apresentação dos resultados. Essa apresentação vai ser feita na forma de artigos, publicada no livro, organizado pela professora Mical, e também pela professora Renata, pela professora Ishangli. Então, essa experiência, ela foi muito bem sucedida, a gente gostou muito do resultado dela. Inclusive, para o próximo ano, nós já estamos programando uma outra semelhante, já voltado para a questão da dança, da expressão corporal, o corpo como espaço de expressão corporal, lúdica, com dança, com canto, com relação do corpo com o espaço. A gente vai trabalhar essas questões, né, na vivência do próximo ano. E para isso vamos utilizar novamente o espaço do terreiro para professores interessados. A ideia é justamente mostrar que o terreiro, para além de um espaço cultural, ele é um espaço de profunda sociabilidade, onde nós temos relações religiosas, obviamente, mas também relações humanas, relações pedagógicas, relações empresariais, que é um tema que a gente ainda vai trabalhar futuramente. A nossa ideia é fazer uma vivência por ano, e essas vivências possibilitarem ao professor conhecer de perto, em contato com a comunidade praticante, não só para além da questão do ritual, porque o ritual ele não importa nesse momento. A gente quer pensar o terreiro como um espaço de educação e sociabilidade, sem inventar, porque a gente não precisa de inventar. Essas práticas de sociabilidade, práticas pedagógicas, elas já existem dentro do terreiro, só que a partir de uma outra lógica, não a lógica tradicional da educação formal, mas uma outra educação, onde você tem a formação de um sujeito, a formação de um ser social, a formação de uma criança, né, que cresce a partir, ouvindo, compartilhando, né, os valores civilizatórios que são aprendidos, né, com os seus mais velhos. Aliás, esse, sem dúvida, é talvez o valor civilizatório mais marcante, que mais marcou essa nossa primeira experiência, né? O aprender com os mais velhos. Também tivemos uma experiência gastronômica, né, na hora do almoço, no lanche, né, a gente comeu as coisas que são comidas tradicionalmente dentro das religiões tradicionais, os alimentos que são de origem afro-brasileira, e a partir então dessa experiência que envolveu saberes, sabores, odores, envolveu as sensações, as emoções, nós pudemos então construir as oficinas para as escolas e empresas. Esse foi a experiência que nós escolhemos para relatar.
estamos à disposição para discussão. Acho extremamente importante, para concluir, acho extremamente importante avançar, dar um passo à frente, pensar o espaço sagrado não somente como espaço da prática da religiosidade, até porque o conceito de sagrado e profano nas religiões tradicionais de matriz africana deve ser olhado, deve ser entendido a partir das matrizes culturais que deram origem a essas religiões e não a partir das matrizes colonizadas. Precisamos descolonizar a forma de pensar as religiões tradicionais de matriz africana. Precisamos descolonizar a abordagem que a gente faz dessas religiões, porque é assim que a gente consegue combater o racismo estrutural existente na nossa sociedade e, desconstruindo os discursos racistas, pensar essas religiões do jeito que elas são, da forma como elas são, e não a partir dos filtros eurocêntricos existentes ainda hoje no discurso pedagógico de muitos professores das redes pública e privada de ensino fundamental e médio. Eu me coloco à disposição para o debate. Um forte abraço, muito axé e paz a todos e todas.